Quebra da cadeia de custódia. Agora a gente vai falar sobre a nulidade pela quebra, ou seja, pelo desrespeito da cadeia de custódia, que é aquele procedimento que eu expliquei no último vídeo. Se você não viu, confira, para você entender, compreender o que é cadeia de custódia. Mas em breve resumo, a cadeia de custódia é um procedimento que cataloga a história cronológica da prova, de modo que possa dar uma maior confiança de que aquela prova é aquilo que ela realmente está demonstrando ser, aquilo que dizem que aquela prova realmente é, certo? E se esse procedimento não for seguido, não for cumprido, o que acontece? Essa prova ela é nula, essa prova tem que ser desencaminhada dos autos, essa prova é ilegítima. Vamos entender. Primeiramente, na teoria das nulidades, ou uma prova cujo que haja um desrespeito às regras ou constitucionais ou processuais, ela ou é ilegítima ou ela é ilícita, né? A prova ilícita é aquela que ofende princípios constitucionais, né? Princípios de contraditório, por exemplo. E quando uma prova é ilícita, o que acontece? Essa prova tem que ser desencaminhada dos autos. Se aplica também a teoria dos frutos da árvore envenenada, ou seja, todas as provas que decorreram daquela prova ilícita inicial, elas também têm que ser consideradas ilícitas e também têm que ser desencaminhadas dos autos, certo? Agora, e quando é uma prova ilegítima? É quando não é uma ofensa ao contraditório, mas é quando é uma ofensa à forma, ao procedimento descrito, ao procedimento que é consubstanciado no Código de Processo Penal, certo? E aí nós vamos ter questão de nulidade, nulidade absoluta, nulidade relativa, né? A nulidade absoluta é quando ocorre uma quebra, um desrespeito a princípios constitucionais. Nulidade relativa já é um desrespeito a princípios de processo penal quanto ao CPP, certo? Então a nulidade relativa ela pode ser flexibilizada, tem que ser alegada tempestivamente, ela pode até ser sanada, né? Tem que demonstrar o prejuízo. A nulidade absoluta, teoricamente, não seria preciso, mas a verdade é que os tribunais têm entendido que tanto a nulidade absoluta quanto a nulidade relativa demanda a exigência de uma demonstração do prejuízo ao réu, bem como tem que ser tempestivamente suscitado. No final das contas, então, tanto uma nulidade relativa quanto absoluta tem que ser tempestivamente impugnado pelo advogado e tem que ser algo que demande, que provoque um prejuízo ao réu, certo? Por que isso é importante? Porque a cadeia de custódia, olha como é interessante isso. A cadeia de custódia é um instituto que vem previsto no Código de Processo Penal, ou seja, são regras procedimentais, processuais. Mas ao mesmo tempo, tem a ver com o contraditório, tem a ver com ampla defesa. Porque a gente está falando aqui de prova, de algo que demonstra diretamente o fato, certo? Então, se uma parte não tem acesso à prova, não tem acesso a todas as provas, então a gente pode estar falando que aqui há um desrespeito ao contraditório. E o contraditório é um princípio constitucional. Então seria uma nulidade absoluta, certo? E por consequência haveria uma ilicitude da prova. Mas há aqueles que entendem que, como é um procedimento do Código de Processo Penal, então na verdade não seria uma questão de ilicitude da prova, mas seria uma questão de ilegitimidade, o que mudaria a figura da questão. E haveria uma necessidade de trazer ali uma demonstração de prejuízo, certo? Demonstração de prejuízo, uma tempestividade na impugnação. E aí, essa é a dúvida que paira. Afinal, um desrespeito à cadeia de custódia, ele torna a prova ilegítima ou ilícita? E a resposta é depende. A resposta que os tribunais
superiores, especialmente o STJ, tem delineado na sua jurisprudência é de que tanto pode ser uma prova ilegítima, tanto pode ser considerada uma nulidade relativa, quanto pode implicar em uma nulidade absoluta. Pode culminar na ilicitude da prova. E no conseguinte, por conseguinte, né, no consequente desentranhamento da prova originária e das derivadas. Certo? E por que que esse foi o posicionamento que o STJ adotou? Porque imagine bem, se o STJ dá uma decisão afirmando toda quebra da cadeia de custódia vai traduzir a ilicitude da prova, por ofensa ao contraditório. Isso seria algo, de um ponto de vista do cotidiano, algo que poderia banalizar o instituto, a ponto de que, um exemplo, não é feito o reconhecimento na hora da coleta da prova, não é feita o isolamento, a preservação da área. Quebra da cadeia de custódia, já está desrespeitando aqui. E considerando que muitas vezes isso não é feito, então basicamente quase sempre haveria uma ilicitude da prova. Então, muitos processos seriam atingidos por esse entendimento. Entende? O ato de recolher, o ato de escrever o nome do agente responsável. Imagine que fazem tudo certinho, mas esqueceram de registrar o nome do agente que coletou a prova. Quebra da cadeia de custódia. Mas isso traz um prejuízo efetivo ao contraditório, ampla defesa? Depende. Se for demonstrado isso, né, pela defesa, pode ser que isso tenha alguma implicância. Tem que analisar dentro do caso concreto. Mas, uma análise geral, é possível dizer que o simples fato de não registrar o nome do coletor do elemento probatório não desencadeia um prejuízo efetivo à ampla defesa. Se todo o resto estiver, tudo bem, sob uma grande observância ali do procedimento e das regras processuais. Entende? Então, se o STJ fala que é ilícita a prova, até mesmo o pequeno ato de não registrar o nome de quem coletou a prova seria algo que tornaria a prova coletada ilícita e desencadearia na ilicitude de todas as demais provas. O que seria algo possivelmente que culminaria na banalização do Instituto. Certo? Ao mesmo tempo, também tem que se ter um cuidado para que quebras da cadeia de custódia que sejam extremamente danosas ao direito de defesa não sejam relativizadas. Ou seja, a prova não foi integralmente disponibilizada para a defesa. A prova se perdeu no meio do caminho. O que foi disponibilizado nos autos foi apenas metade daquilo que foi coletado. E a defesa não pôde, não tem acesso àquilo que foi investigado, àquilo que foi colhido pela autoridade policial. Obviamente tem um desrespeito flagrante aqui ao contraditório em ampla defesa. Isso é algo que traz um severo prejuízo para a defesa. Isso basicamente torna estéril o direito de defesa diante de uma paridade de armas que foi prejudicada dentro do processo. Então aqui sim, estaríamos falando de uma ilicitude severa, estaríamos falando de uma nulidade que pode acabar sendo levada tanto para a prova da prova originária quanto as provas derivadas. Estão conseguindo compreender? Então, o que define se a quebra da cadeia de custódia? O que define se a quebra da cadeia de custódia vai implicar numa nulidade relativa, absoluta, vai implicar numa condição de ilicitude ou de ilegitimidade da prova? É o caso concreto. É o nível da quebra da cadeia de custódia. Isso tem que ser
ponderado pela defesa, isso tem que ser demonstrado, muito bem demonstrado, na petição, no habeas corpus, na apelação, qualquer forma de insurgência da defesa tem que ser muito bem demonstrado de como isso trouxe uma quebra do contraditório, de um princípio constitucional de ampla defesa para o investigado, para o acusado. E isso acaba culminando na nulidade da prova. Isso tem que ser demonstrado, tem que ser debatido ali com o juiz, com os desembargadores, com os ministros, eventualmente onde estiver a prova, para que possa ter o reconhecimento de uma nulidade. Certo? E no caso concreto é que vai ser definido se a quebra da cadeia de custódia traduz uma prova ilícita ou uma prova ilegítima. Então eu trouxe aqui um precedente recente excelente, talvez o melhor precedente que tenha saído até agora esse ano, de 2023. Eu indico para a leitura do STJ o agravo regimental no recurso em habeas corpus, número 143.169, 143.169 do Rio de Janeiro. O relator é o ministro Jesuíno Rissato, só que ele foi vencido. O ministro Jesuíno Rissato não reconheceu a nulidade. E quem acabou redigindo o acórdão foi o ministro Ribeiro Dantas, num excelente voto. E esse precedente aqui é muito bom porque olha só o que ele traz. Ele traz o conceito da cadeia de custódia. Primeiramente, o ministro explica aqui, né? Só pela ementa a gente já consegue ver a densidade, a profundidade dessa jurisprudência aqui, desse precedente magnífico que foi montado no STJ. O que ele fala do conceito da cadeia de custódia? A principal finalidade da cadeia de custódia é garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondem exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em juízo. Exatamente o que esclarecemos aqui. Aquilo que foi colhido, será que é a mesma coisa que está sendo analisada pelo juiz? Será que essa prova não teve alguma interferência, algo que modificou sua essência? Será que esse elemento ele tem condição de eu confiar que isso aí é autêntico, que isso aí realmente está demonstrando aquilo que dizem que demonstra? Uma mensagem de WhatsApp, um print de WhatsApp que junto na petição. Como é que eu vou saber que isso aí não foi forjado, que isso aí não foi manipulado? Pois nós sabemos que é muito simples, é muito fácil de modificar conversas de WhatsApp. Como é que eu posso ter a confiança de que isso aí é fidedigno, que é autêntico? Tem que ter perícia. Entende? E como é que essa perícia é feita? Qual foi o caminho dessa perícia? Essa perícia foi modificada? Então, tudo isso é debate de cadeia de custódia. Então é isso que traduz aqui no conceito, né? Outro ponto, retroatividade da cadeia de custódia. Embora o específico regramento dos artigos tais introduzidos não retroaja, a necessidade de preservar a cadeia de custódia não surge com eles. Afinal, a ideia de cadeia de custódia é logicamente indissociável do próprio conceito de corpo de delito constante no CPP, desde a redação original do artigo 158. Por isso mesmo para fatos anteriores a 2019, é necessário avaliar a preservação da cadeia de custódia. Olha só que interessante isso aqui. A cadeia de custódia, esse instituto que nós estamos analisando, ele veio a ser esmiuçado a partir de 2019 com a lei do pacote anticrime, né? 1964 de 2019. Então, como é que ocorre a ideia da retroatividade? No processo penal, a lei penal ela não retroage, né? Nem sendo em benefício ou malefício do réu. Diferente do direito penal. Direito penal material, existe a ideia da retroatividade quando for uma lei que beneficie o réu, certo? Quando for em mala parte, ou seja, traga malefício, seja uma interpretação pior, então ela acaba não sendo retroativa. Mas essa ideia de retroatividade no processo penal é só para frente. Tempus regi acto, certo? A partir do próximo ato processual se aplica. Só que o que o ministro disse aqui? O ministro afirma
que, que se aplica, que retroage. Mesmo para fatos anteriores de 2019, o Instituto Processual da Cadeia de Custódia se aplica. Por quê? Porque esse instituto, embora ele tenha sido esmiuçado no pacote de crime, ele já existia antes. Não é como se agora que existe cadeia de custódia, não é como se a partir de 2019 que a gente vai ter essas regras, esses princípios. Não. Na verdade, a cadeia de custódia já é uma ideia antiga, foi aperfeiçoada agora, mas esses cuidados, essas cautelas já deviam ser observados anteriormente. Então se aplica. Então, um precedente interessante aqui, caso haja uma discussão sobre a retroatividade da cadeia de custódia, o STJ já decidiu, está aqui, está definido. Retroage sim, se aplica. Não é nem questão de retroage, né? É questão de aplicação. Se aplica. Aplica-se a fatos anteriores de 2019, porque o Instituto não foi inovado, ele não foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro agora. Houve um aperfeiçoamento, porém essas regras já deviam ser observadas há muito tempo. Tanto que o ministro até cita aqui na decisão, se vocês forem ler, vocês podem dar uma olhada, ele cita um precedente do STJ, do próprio STJ, antes do pacote anticrime, onde eles já haviam decidido com base na ideia da cadeia de custódia. Ou seja, ele comprova que cadeia de custódia, essas regras, esses cuidados já deviam ser observados antes mesmo de 2019. Certo? E por fim, o ponto principal desse precedente, cadeia de custódia dentro de apreensão de um computador, dispositivo de armazenamento de informações digitais. E olha como é interessante isso aqui, porque o ministro ele faz aqui um voto longo e muito bem destacado de como deve se dar o procedimento de registro da história cronológica de provas digitais. Isso aqui é um computador que foi apreendido, pegaram, fizeram o espelhamento das informações no computador ali, pegaram todas as provas que haviam dentro do computador. E como é que se faz uma cadeia de custódia de um computador? Não dá para colocar um arquivo digital dentro de um saquinho, colocar o nome do cara ali no saquinho. Não é isso, né? E o ministro, então, ele reflete que ele traz uma proposta de como fazer esse registro da história dos dados digitais dentro, dentro dos parâmetros que são exigidos da cadeia de custódia. Então, ele dá aqui algumas ideias, concede algumas informações de como poderia ser possível detectar se houve modificação ou não de um dado. Ele fala sobre a técnica de algoritmo hash. Olha só que interessante. Deve copiar integralmente o conteúdo do dispositivo, gerando uma imagem de dados, então ele copia, né, as informações ali do computador. O arquivo espelha e representa fielmente o conteúdo original. Aplica-se a técnica de algoritmo hash. É possível obter uma assinatura única para cada arquivo, uma espécie de impressão digital ou DNA do arquivo. Esse código hash gera uma imagem e teria um valor diferente caso um único bit de informação fosse alterado em alguma etapa da investigação, quando a fonte de prova já estivesse sob a custódia da polícia. Mesmo alterações pontuais e mínimas do arquivo resultariam num hash totalmente diferente, pelo que se denomina em tecnologia de informação de efeito a avalanche. Desse modo, comparando as hashes calculadas no momento da coleta e no momento da repetição em juízo, seria possível detectar se o conteúdo que foi extraído do dispositivo foi alterado, minimamente que seja. Não havendo alteração, permanecendo íntegro o corpo de delito, as hashes serão idênticas, o que permite atestar com um elevadíssimo grau de confiabilidade que a fonte de prova permaneceu intacta. Ou seja, seria confiável, seria possível de atestar que a mesma prova que foi coletada durante a extração dos dados digitais do computador seriam as mesmas que estariam sendo analisadas pelo juiz no momento em que elas fossem realmente apreciadas pelo magistrado. Interessantíssimo isso aqui. E não foi feito, né? E como não foi feito, houve quebra da cadeia de custódia. E como houve quebra da cadeia de custódia, o ministro
entende que não há como haver confiança de que o mesmo conteúdo que foi extraído foi apresentado em juízo. Não havendo confiança, isso destrói basicamente toda a possibilidade de ampla defesa e contraditório. E por conseguinte, ele deu provimento ao habeas corpus e declarou inadmissível as provas obtidas a partir dos aparelhos apreendidos, bem como de todas as provas derivadas, ou seja, declarou a nulidade das provas, reconheceu que eram provas ilícitas e determinou o desentranhamento tanto da prova originária quanto das provas decorrentes. Então, um excelente precedente. Esse precedente também aqui, ó, ele foi impetrado pelo professor Dr. Geraldo Luiz Mascarenhas Prado, Geraldo Prado, e é um doutrinador formidável, um dos expoentes no tema, na temática da cadeia de custódia. Ele possui um livro sobre cadeia de custódia e impetrou um HC e formou um dos maiores precedentes do ano aqui quanto ao tema do, da cadeia de custódia no Superior Tribunal de Justiça. Um excelente precedente. Também muito interessante buscar, se possível, se vocês conseguirem, ler a petição do professor Geraldo Prado, ver a sustentação oral. Ele fez uma sustentação oral. Também ver se vocês conseguem dar uma olhada nisso. Se eu encontrar aqui no YouTube, eu posso até deixar aqui no link da descrição. Vou deixar também o HC, o RHC, né? Foi um agravo regimental no RHC. Então é isso, senhores. Espero que tenha sido proveitoso. Espero que tenha acrescentado e sido elucidativo. Se vocês gostaram do conteúdo, deixem um like, se inscrevam, divulguem, compartilhem com quem vocês acham que possa também se interessar sobre essas temáticas e vamos continuar aqui falando sobre jurisprudência, sobre processo penal e sobre todas essas decisões interessantes que vêm sido delineadas aqui na jurisprudência brasileira, certo? Então, é isso.